Fala, minha rapaziada, estamos de volta para mais um Depois do Jogo Tips, né? A gente vem trazendo todos os jogos importantes de cada rodada da NFL aqui com dicas de aposta, análise de mercados, te falando onde tem potencial, onde não tem potencial, para você também poder fazer a sua leitura do jogo e poder fazer suas apostas, mas sempre, lembre-se, hein? É entretenimento, é diversão, não é investimento, a aposta é apenas para você assistir o jogo com algo a mais para acompanhar, algo a mais para torcer. Por isso que a gente fala que é uma diversão, é um entretenimento. Então, antes da gente começar, né, vamos lá, primeiro clique, comente, compartilhe, dá o joinha, dá o like, porque isso ajuda a gente a crescer, ajuda a divulgar com seus colegas, afinal de contas, os playoffs chegando, né, os grandes jogos estão aí e é hora da gente fazer uma grana extra com a NFL e é isso que eu vou trazer para vocês na sequência com o jogaço, último Sunday Night Football da temporada regular 2025-2026, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, como sempre, estou usando a camisa do time que é favorito. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês por quanto que ele está favorito para essa partida. 1.48 para Baltimore Ravens, 2.70 para Pittsburgh Steelers, linha de menos 3,5 pontos para o Baltimore Ravens vencer essa partida. E aí é isso, um jogaço desse, clássico de maior rivalidade da NFL, AFC Norte, vai definir o campeão, ou seja, o representante dessa divisão nos playoffs, e vai definir muito mais do que isso, né? Pode definir a aposentadoria de Aaron Rodgers ou a redenção de Lamar Jackson, quem sabe, afinal de contas, indo para os playoffs, tudo pode acontecer. Um time que vem passando perrengues, enquanto o Pittsburgh Steelers estava com a vida tranquila, estava praticamente classificado, mas foi perder o último jogo para um time como o Cleveland Browns, e acabou se complicando e chegando até aqui precisando da vitória. Afinal, quem vencer avança aos playoffs, quem perder está eliminado. É um jogo prévia de playoffs, é um jogo eliminatório, é uma final antecipada, é um jogo de playoffs literalmente na temporada regular. Então, vamos lá para a nossa análise completa desse jogaço. A partir de agora, fiquem comigo que vocês vão pegar as melhores dicas, os melhores mercados que eu consegui encontrar nesse jogaço desse domingo à noite às 22h20. E aí, meus queridos, que aí a gente começa a ver uns mercados muito interessantes. Por exemplo, estava aqui procurando e encontrei Zay Flowers ter 50 jardas de recepção na partida, pagando 1.42. E aí eu vou te explicar o porquê que isso é uma odd alta. Primeiro, Lamar Jackson joga. Se Lamar Jackson joga, o time vai ter o que tem de melhor. Para isso que ele foi montado, para ele que o time tem que funcionar. Afinal, ele é o quarterback, ele é o franquia e ele tem um baita de um contrato. Então o time é todo moldado, o Harbaugh molda o time todo para ele brilhar, para suas valências serem seus destaques, né? E aí, Zay Flowers, principal alvo de Lamar Jackson, um dos melhores wide receivers da AFC, não acho que ele é um top 10 da liga, mas beira ali, ele é muito bom jogador, consegue render muito bem, pagando 1.42 para ter 50 jardas em um jogo decisivo. É a hora dos grandes jogadores aparecerem. E aí a gente traz a estatística, né? Como a gente sempre faz. Em 12 de 16 jogos do Baltimore Ravens, do Zay Flowers, porque ele participou de todos os jogos, ele bateu essa marca. Ele teve mais de 50 jardas. Além disso, a média dele nessa temporada é de 67,1 jardas de recepção por jogo. Então, dinheiro na mesa, passe, recolhe, 1.42 para Zay Flowers ter 50 jardas de recepção nesse jogão. Segundo mercado que eu separei para vocês, ambos os times marcarem mais de 13,5 pontos, ou seja, 14 pontos. Ambos os times marcarem 14 pontos, pagando 1,52. E aí eu simplesmente não vou entender por que isso está pagando. Eu sei que é um jogo nervoso, que os clássicos entre eles acabam sendo um pouco mais disputados do que era esperado. Mas, vamos lá, 14 pontos. Pittsburgh Steelers jogando em casa, o mandante da partida, anota em média 23,2 pontos por jogo nessa temporada. Anotou, né? Até aqui. Aaron Rodgers jogando, podendo definir sua vida. É um time que em teoria tem que marcar, mas o adendo, por que também está pagando tanto? DK Metcalf não joga. O principal recebedor do Pittsburgh Steelers está fora do jogo, suspenso, por conta daquela confusão contra o torcedor dos Lions, que registrou o boletim de ocorrência, a liga decidiu puni-lo com suspensão. Então, por isso, sobe um pouco a odd para o Pittsburgh Steelers. Para o Baltimore Ravens, isso é considerado normal. Vamos lá? Em 14 dos 16 jogos do Baltimore Ravens, eles superaram essa marca. Sabe qual que é a média do Baltimore Ravens? 25 pontos. Ou seja, 25 pontos de média para o Baltimore Ravens, 23,2 para o Pittsburgh Steelers.
Em 13 dos 16 jogos dos Steelers eles superaram a marca. Em 14 dos 16 jogos dos Ravens eles superaram a marca. 1,52 para isso acontecer é brincadeira, é para aproveitar, né? É para quem tiver de bobeira aí, abrir, botar um dinheirinho, fazer um dinheirinho e tirar, né? Mas lembre-se, aposta é para diversão, é só para você acompanhar com um pouco mais. Você não pode perder o dinheiro, não aposte. Se você está com dinheiro contado no final do mês, início do ano, não aposte. Ele é entretenimento, é para você se divertir, para você ter algo para acompanhar a mais, para você ter algo para torcer. Então não se perca. Mas ambos os times marcam mais de 13,5 pontos, pagando 1,52. Mais um mercado, terceira dica do dia para vocês poderem lucrar nessa partida. Aaron Rodgers e Lamar Jackson terem um touchdown de passe cada um nessa partida, pagando 1,60. Mercado muito alto. É uma combinação que tem uma ultra, né? A gente já veio de uma combinação 13,5 pontos cada um marcando. Agora a gente vai para os quarterbacks, a atuação dos quarterbacks. Aaron Rodgers e Lamar Jackson, cada um conseguiu um passe para touchdown durante a partida inteira, pagando 1,60. E aí a gente vai para as estatísticas. O veterano quarterback dos Steelers, né, que está na sua last dance, na sua última temporada na NFL, declarado isso desde o início dela, ele só ficou 2 jogos, de todos da temporada, ele só ficou 2 jogos sem passar para touchdown. Ou seja, são 13 de 15 jogos, é muito alto esse número, né? E o Lamar Jackson, que é dos Ravens, que é conhecido pelo jogo corrido, aí nós vamos lá, ele só não passou para touchdown em 4 partidas. Então, assim, muito baixa a chance dos dois não terem pelo menos um passe para touchdown nesse jogo, e pagando 1,60 tá imperdível. Dinheiro na mesa para você passar e recolher. Aí, pra gente celebrar, né, pra gente fechar com chave de ouro as nossas análises, eu trouxe as nossas hot takes, que são aquelas apostas que têm um risco um pouquinho mais elevado, mas que eu acredito que as estatísticas também, sempre trabalhando a nosso favor, vão nos beneficiar muito bem com o risco e com o prêmio que elas oferecem. Afinal de contas, elas pagam sempre um pouquinho a mais. Pra gente começar, Jaylen Warren ter apenas duas recepções na partida, pagando 1,68, né? Ele que, sem o DK Metcalf, os running backs, tanto ele quanto o Gainwell, vão ter um papel de, quanto estão em campo, ser o corredor, caso o time opte por correr com a bola, ou até o Lamar correr com a bola, e ao mesmo tempo se tornar um recebedor assim que a jogada for decidida. Não vou correr, então você tem que passar da linha de scrimmage e virar para você ser uma opção de passe para o Aaron Rodgers. Com certeza eles vão trabalhar muito esses passes curtos de meio de campo, e também vale a pena. O Aaron Rodgers é um quarterback veterano. Esses quarterbacks, eles optam sempre por checkdowns, aquelas pequenas descidas só para ver se a defesa está ligada, se a defesa está marcando, porque se ela também não estiver marcando, dali ele já consegue primeiras descidas. Nessa temporada, o Jaylen Warren ele tem 2,3 recepções por jogo de média, e ele teve as 2 recepções que a gente está indicando em 13 de 15 jogos. É muito alto essa porcentagem para a gente desperdiçar, ainda mais pagando 1,68, imperdível. Próxima hot take. Agora a gente já vai para os riscos de verdade, tá? Primeiro, Lamar Jackson ter 30 jardas corrida na partida, pagando 1,90. Quem já viu o Lamar Jackson jogando sabe que ele é um QB extremamente móvel, ele revolucionou a liga, talvez ele já seja em números o melhor quarterback correndo com a bola da história da NFL. Né? Ele já tem a melhor temporada de um quarterback correndo com a bola na história da NFL, e estava muito perto, né? Só que como ele está tendo uma temporada abaixo por conta das lesões, ele não está sendo tão móvel, esses números dele nessa temporada estão enxutos, estão muito baixos para perto do que ele faz. Mesmo assim, ele tem média de 28,3 jardas por jogo. Num jogo decisivo, ele vai ter que se colocar em risco, e aí pagando 1,90 para ele ter 30 jardas. 30 jardas para o Lamar Jackson, pagando 1,90. Gente, é hot take, mas assim, né? Vamos combinar que isso pode acontecer qualquer dia. Qualquer dia. Uma corridinha do Lamar Jackson, se ele vê espaço na linha para correr, ele ganha 20 e poucas jardas, gente. Então, assim, é um risco que a gente tem que correr quando a gente está nessas brincadeiras de aposta para poder acompanhar um jogo com mais emoção. É uma aposta que a gente tem que correr o risco mesmo, porque ela está pagando muito alto para uma coisa que acontece, sempre aconteceu com certa facilidade, só não está acontecendo por conta dessa série de lesões. Mas vamos lá, é um jogo decisivo, é hoje ou nunca, porque se perder tá fora já, então não adianta guardar para depois não. O Lamar Jackson não pode se preservar nesse jogo, ele tem que arriscar tudo, deixar tudo em campo.
E aí, exatamente neste ponto, o Baltimore Ravens é um time que corre muito com a bola, recorrente correndo muito com a bola. E aí Derrick Henry, um dos melhores da história, um dos melhores running backs da história da liga, e o companheiro fiel do Lamar Jackson correndo com a bola ali, ter 20 corridas na partida, também pagando 1.9. E aí a gente fala assim, um jogo desse, se o Baltimore Ravens abrir, né, conseguir abrir, ele é o favorito, conseguir abrir 2 posses de bola, vai ser carga no Derrick Henry, porque é difícil parar ele. Então você fica de 3 em 3 jardas, você está em 9, você arrisca uma quarta descida por 1 jarda. E assim, hoje está na moda a liga arriscar quartas descidas, apesar de eu não concordar. Então assim, é um risco que vale muito a pena de correr, 20 corridinhas para ele, pagando 1.90, tá altíssimo esse valor. Eu peguei algumas vezes na temporada com outros running backs e quase nenhum chegava, né, nesse patamar para 20 corridas, principalmente os que tem essa carga, né? E fechando as nossas hot takes, fechando o nosso vídeo deste último Sunday Night, só voltamos agora nos playoffs, ou seja, semana que vem estamos aqui de novo. Eu trago para vocês cada time marcar 1 touchdown e meio, mais de 1 touchdown e meio na partida, ou seja, se tiver um touchdown correndo e um touchdown passado, vai bater a dos quarterbacks e vai bater essa, porque cada time conseguir marcar, anotar 2 touchdowns, pagando R$2, 2.00, odd excelente, dobrando o dinheiro, você bota 10, pega 20, você bota 100, pega 200, mas lembre-se, aposta em entretenimento, não é investimento. Então é isso, este foi o último depois do jogo da temporada regular, voltando na semana que vem, mas aí é só jogos de playoffs. Convido vocês para comentar, curtir, compartilhar com seus colegas. Compartilha aqui, se você chegou pelo Instagram também, lá a gente bota algumas dicas muito legais, só que são sempre múltiplas, um pouco mais arriscadas, mas de um retorno também um pouco maior. Então é isso, sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês, aquele abraço, meus queridos.